E aí, pessoal, vamos para a nossa terceira aula de cálculo estequiométrico. Eu já fiz duas videoaulas falando aí na primeira aula o que que é, na realidade estequiometria. Falei das leis de Lavoisier e lei de Proust, são as leis ponderais que nos ajudam a interpretar, matematicamente as equações químicas. E fiz alguns exemplos, mostrando as relações entre massa, mol, volume e número, de partículas, de moléculas, de átomos. Então é importante você assista essas duas aulas iniciais para entender melhor esses vídeos, nesses próximos vídeos. Talvez eu faça mais uma aula ainda falando de cálculo estequiométrico, resolvendo exemplos, que a teoria ela é muito pequena. Você tem que entender a teoria, mas a praticar bastante exercícios, porque se você olhar esses enunciados que eu estou resolvendo aqui como exemplo, são enunciados pequenos. Por quê? Porque eu pego só a ideia realmente do problema. Quando você for resolver questões do Enem, de vestibulares, vai ter toda uma contextualização. Mas a ideia que você tem que ter está em cima desses enunciados aqui que eu estou resolvendo como exemplos, beleza? Então tem que praticar depois com bastante exercício. Vamos lá para o exemplo 5 agora. Eu já fiz, cadê? Exemplo 4, 5. Eu já fiz 4 exemplos nas aulas anteriores, agora eu estou no exemplo 5 que está falando de rendimento de uma reação. Então vamos lá, fazer a leitura e resolver. Está falando o seguinte: a combustão de 36 gramas de grafite provocou a formação de 118 gramas de gás carbônico. Qual foi o rendimento da reação? Como ele não escreveu a reação no enunciado, nós vamos escrever, Então eu tenho carbono grafite, que é simplesmente C, é o chamado CGR, C grafite. Para entrar em combustão, qualquer coisa tem que reagir com oxigênio gasoso, E aqui só vai produzir o CO2, que é o gás carbônico gasoso. Se você olhar com bastante atenção, essa equação está balanceada. Eu tenho um mol de carbono grafite, reage com um mol de oxigênio gasoso e produz um mol de CO2. Beleza? Então a nossa relação aqui foi facilitada de 1 mol do carbono grafite para 1 mol do CO2. Agora vamos determinar a massa. Como é só o carbono, o grafite, 12 gramas por mol. Então aqui 12 gramas. Só fiz a conversão aqui de mol para massa. Agora do CO2 eu vou ter que calcular. O enunciado não deu, nós calculamos rapidinho aqui. Na fórmula só tem um carbono, a massa dele é 12 e tem 2 oxigênios, que a massa é 16. Fazendo a continha vai ficar 12 mais 32, isso dá 44 gramas por mol. Um pouquinho embaixo, Isso é igual a 44 gramas por mol. Então, 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Fiz a conversão aqui, Aqui está para 44 gramas. Se tivesse 3 mols aqui, por exemplo, eu ia multiplicar 3 por 44. Só exemplo, tá? Então, 12 está para 44. Ele falou que está reagindo quanto de grafite? 36. Então, para 36 gramas de grafite, eu vou produzir quanto? X. Esse X será o valor esperado se a reação tivesse 100% de rendimento. Só que na prática, a maioria das reações não tem 100% de rendimento, tá? Tem vários fatores que influenciam e não vai fazer com que o produto seja formado com 100% daquela massa esperada. Então, provavelmente o X aqui vai ser maior que 118. Vamos calcular ele aqui, Dá para simplificar essa regrinha de 3 aqui, Mas eu vou fazer o passo a passo. 12 vezes x dá 12x. Isso é igual, lembra que isso aqui é uma igualdade. 36 vezes 44. 36 vezes 44 dá 1584. X vai ser o quê? 1584 dividido por 12. O 12 está multiplicando o x, passa dividindo. Não é bem assim que os matemáticos gostam de falar, não, mas nós vamos falar assim. A maioria fala assim mesmo. 1584 dividido por 12 dá 132.
Então está produzindo, ó, 132 gramas de CO2, mas isso se a reação tivesse 100% de rendimento. Então essa massa, 132, corresponde a 100% de rendimento da reação. Só que está produzindo quanto? 118. Então para 118,8 gramas, qual que vai ser o rendimento? Vou chamar de Y. Multiplicando cruzado aí, ó, vai ficar 132y igual a 118,8 vezes 100. Vai dar 11.000. Opa, acrescenta 2 zeros, né? Opa, vai ficar 11. Tem um 8 aqui. Mais um zero, né? 11.880. 11.880. Então o Y vai ser 11.880 dividido por 132. Isso aqui vai dar 90, né? 90 o quê? Por cento. Y é igual a 90% de rendimento. Então essa reação aí, ó, nessas condições, ela está tendo um rendimento de 90%. Então você viu aí um exemplo de como que você pode proceder para calcular o rendimento de uma reação. Vamos para mais um exemplo, mas agora falando, ó, de grau de pureza. Escrevi aqui em cima, ó, está escrito aqui em cima, ó, grau de pureza. A maioria dos reagentes também, né, não possuem 100% de pureza. Então você tem que descontar essas impurezas aí para realmente estimar a massa do seu produto formado, né? Quanto de produto você vai formar. Vamos ler o enunciado. Está falando o seguinte, ó, a decomposição térmica do carbonato de cálcio, que é o CaCO3, se dá de acordo com a equação. Então a equação nesse enunciado, ó, já está escrita e balanceada. É 1 mol, vou escrever aqui embaixo, 1 mol, preciso escrever isso aqui, 1 mol de CaCO3 se decompõe produzindo 1 mol de CaO, que é o óxido de cálcio, mais 1 mol de CO2. Então já está balanceadinho aí. Quantas toneladas de óxido de cálcio serão produzidos através da decomposição de 100 toneladas de carbonato de cálcio com 90% de pureza? Então ele está falando que o carbonato de cálcio ele não está puro, ele tem só 90% de pureza. Vamos converter aí para massa, né? Primeiro do carbonato de cálcio. Só tem um cálcio, a massa dele é 40. Só tem um carbono na fórmula, a massa dele é 12. E oxigênio tem 3, né? Estão vendo os 3 lá, né? Então multiplico 3 vezes 16. Isso aqui dá 100 gramas por mol. Agora do CaO, que é o óxido de cálcio. Só tem um cálcio, a massa é 40. E um oxigênio, que a massa dele é 16. Isso aqui dá 56 gramas por mol. Então da reação nós vimos que é 1 mol desse para 1 mol do óxido de cálcio. 1 mol desse aqui, nós acabamos de calcular, tem quanto? 100 gramas. 1 mol desse aqui, nós também acabamos de calcular, tem quanto? 56 gramas. Então 100 está para 56. 100 gramas está para 56. Como ele fala que é 90% de pureza, eu tenho que descobrir quanto que é 90% de 100 toneladas, né? Eu posso fazer isso no final ou no início. Vou fazer no início aqui, ó. Eu tenho 100 toneladas, vou pôr 100 tom aqui, ó. 100 tom de 100 toneladas e vou multiplicar por 90%. 90% é 90 sobre 100. Posso cancelar 2 zeros aqui. Fica 90 vezes 1 dá 90 toneladas. Então, para 90 toneladas, qual que vai ser a massa de CaO produzida? Vou chamar de X. Tá aí, é só resolver essa regrinha de 3 eu acho a resposta. Por que que aqui eu não preciso fazer a conversão para grama ou quilograma? Porque esse grama aqui, ó, do 100, cancela com esse grama aqui do 56, tá? Então vai ficar 100 vezes x dá 100x.
Isso é igual a 90 vezes 56. 9 vezes 56 dá 504, mais um zero, então dá 5.040. X vai ser 5.040 dividido por 100. 5.040 dividido por 100 dá 5,4 que toneladas de CaO, que é o óxido de cálcio. Então tá aí, ó. Mostrei para vocês como que vocês deverão fazer o cálculo, né, quando um reagente não tiver 100% puro, né? Então você tem que determinar a pureza dele a partir da porcentagem. É só multiplicar a porcentagem da pureza pela massa em questão, que aí foi dada em toneladas, e proceder com as regrinhas de 3 aí, que eu já expliquei para vocês desde o início lá da primeira aula de estequiometria. Beleza, pessoal? Então vou encerrar, vamos fazer mais um vídeo depois para falar de reagente limitante, reagente em excesso, aí nós fechamos essa parte de estequiometria. Até mais, um abraço.